Quantas vezes pecará meu irmão e eu tenho que perdoar? Por que Pedro faz essa pergunta, querido? Porque Pedro quis ser generoso. Sabe por que Pedro quis ser generoso? Porque as tradições rabinas, elas diziam que deveríamos perdoar até 3 vezes, né? Aí Pedro vai dar o dobro, generoso, bom demais. O Pedro, né, quer ser generoso porque ele conhecia das tradições rabinas que diziam que o perdão deveria ser 3 vezes. Ele vai, então, sugere 7 vezes, o dobro daquilo, né? O dobro daquilo. 70, aí Jesus dá a resposta, 70 vezes 7. Que conta é essa, né? Jesus responde ensinando que o perdão ele vai além dos cálculos mesquinhos dos homens. Ah, eu já perdoei. Ah, eu não perdoo mais. Comigo não acontece. Comigo eu não perdoo. Então, Jesus vai mostrar aqui que essa matemática rabina, 3 vezes, que essa generosidade de Pedro em até 7 vezes, estava muito aquém, muito além daquilo que se deve ser feito. A matemática divina. Não seria 490 apenas, mas até num dia, 70 vezes 7, 490, ensinando e mostrando que o perdão de Deus vai além de qualquer cálculo mesquinho de homens. 70 vezes 7 foi o que Jesus respondeu quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar. Porque a regra dos judeus era perdoar 3 vezes. Então Pedro vai e amplia, Pedro vai e multiplica isso. E Jesus fala 490, né? Esse número representa tão somente o que Jesus quis dizer a Pedro, que a medida do perdão, queridos, não tem limite. Dificilmente alguém ofenderia o próximo com a mesma ofensa 7 vezes no dia, correto? Já pensou? Ofender alguém na mesma proporção 7 vezes o dia, mesma ofensa? Mas Jesus está dizendo que mesmo que se isso acontecesse, deveria ser 490 vezes no mesmo dia deveria ser perdoado. Então, a verdade é essa. Jesus ele não estabelece nenhum requisito para o perdão. Não tem uma matemática. O perdão é uma característica do convertido, do crente fiel, daquele que um dia entregou a vida para Jesus e que também recebeu o perdão do Senhor. O perdão é uma característica do convertido. Não é algo inerente à personalidade humana. Não, fulano, esse aqui perdoa mesmo, esse aqui não. Não, é algo de convertido, da conversão, não é da personalidade de alguém. Ah, esse tem facilidade, esse não tem. É a questão da conversão, né? A tendência humana é vingar-se. É vingar-se. Se é crente de verdade, você é crente de verdade. Nem sempre será tão fácil a questão do perdão, mas é o que a Bíblia ensina. Se você é crente de verdade, perdoe. Simplesmente perdoe. O que aconteceu no texto? O que aconteceu no texto, o credor incompassível agiu sem levar em conta quando fora perdoado. Foi exigente o que lhe devia uma quantia muito menor, né? Muito menor. Nós, seres humanos, nós costumamos a ser, às vezes, muito mais justo com o outro. Pedir justiça pelo outro, né? Com os outros. Mas, às vezes, não somos complacentes com nós mesmos, né? Quando é contra nós, né? Acha que o outro deve agir daquela forma, mas nós, às vezes, não agimos da forma também que deveríamos agir. E um dos exemplos disso está em 2 Samuel, no capítulo 12, 5. Quando Natã foi até Davi, lá em 1 Samuel 12, de 1 a 7, essa história está registrada. E Davi começa a contar a história de 2 homens, um rico e outro pobre, e que o rico tomou a cordeirinha do pobre. E aí ele começa a explicar para Davi aquela situação, fazendo aquela comparação. Ele estava descrevendo o próprio Davi, mas naquele momento Davi se levanta e diz assim: esse homem tem que ser morto. Aí Natã, o profeta, vai dizer assim: mas foi você que fez isso, né? Ou seja, às vezes queremos ser muito justos com o outro, mas conosco mesmo, às vezes, nós não queremos agir da mesma forma, né? Verdugos, escute isso, verdugos. Deus perdoou, Davi sim perdoou. Quantas consequências ele teve? Sim,
mas verdugos, diz o texto aqui, companhia para quem não perdoa. Perdão requer perdão. Percebe que há aqui da parte do rei uma forte disposição em perdoar a ofensa a ele mesmo. O servo lhe devia altos valores e isso foi perdoado. Mas na falta de perdão do conservo não houve clemência, ou seja, o que perdoou não agiu da mesma forma e teve uma consequência terrível, porque não pôde perdoar. Ele foi jogado depois aos verdugos, ou seja, sofreu pela ingratidão, né? Pela falta de perdão em relação ao seu outro. Por isso o rei vai colocar ele na companhia dos verdugos, que eram, o que eram isso? Eram mais do que carcereiros mal educados. No meio dos verdugos, desculpem, não era ser só no meio de uns carcereiros mal educados, mas o termo grego aqui se refere àqueles encarregados de atormentar os presos pela tortura. Ou seja, não era só ficar no meio de carcereiros mal educados, de palavra pesada, mas seriam atormentados, ele seria atormentado o tempo todo que estivesse lá pela falta de perdão. Perdão, a falta de perdão vai trazer isso, tormentos para uma pessoa, né? Os presos, condenados, eles estavam lá presos, ou seja, é uma prisão, a falta de perdão, uma prisão. O texto ensina isso para a gente, é uma prisão, e quando ele é jogado aos verdugos, seria jogado aos tormentos, né, e às torturas. É algo terrível, terrível. A parábola vai ensinar sobre isso. Aí você vai ver Jesus dizendo aqui, no versículo de número 35, assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um do seu irmão as suas ofensas. Ou seja, para aqueles que se arrependem, para aqueles que entregam o coração para Jesus, vida eterna. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que continuam na vida pecaminosa, sem Cristo, o fim, ele diz assim, meu Pai vai fazer da mesma forma, né? Aí naquele momento, há perdão de Deus para toda e qualquer situação da sua vida, das nossas vidas, enquanto você pode fazer isso. Mas depois, não há como. A hora de consertar é agora, o momento é hoje, porque ele disse assim, assim também meu Pai Celestial os fará, Mateus 18:35, né? Jesus vai afirmar isso, ou seja, aquele homem, porque não perdoou, foi jogado aos verdugos, ao tormento. Que você possa ter esse entendimento nessa manhã. A verdade do texto é essa, Jesus ensina sobre perdão. O rei pagou a conta, toda a nossa dívida foi perdoada e paga por Jesus. O rei da parábola também fez isso com o servo, perdoou, mas depois aquele outro também não praticou, não deu sequência àquela dívida que o outro menor devia. Tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pagou por nós através do perdão. A comunidade cristã, comunidade evangélica, né, deve ser a primeira, acima de tudo, porque somos remidos, lavados no sangue de Jesus, perdoados. Por causa do perdão do Senhor, nós estamos aqui, então nós devemos fazer a mesma coisa. Cada membro deve estar sempre disposto e consciente e nunca se cansar de perdoar o mal que uma pessoa tenha lhe feito. Nunca deixar de perdoar. C.S. Lewis vai dizer que todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até que terem algo para perdoar, né? Perdoar, nós queremos muita misericórdia, mas às vezes não exercemos a misericórdia. E C.S. Lewis diz que todos dizem que perdoar é uma ideia agradável. É preciso perdoar, até que quando ele tem algo para perdoar, não é algo tão fácil e simples, mas é a orientação bíblica, é a orientação divina, né? Então o Senhor daquele servo, movido de compaixão, íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Perdoar é abrir mão do direito de se vingar. Perdoar é cancelar débitos, é cancelar dívidas, é cancelar ofensas. A Bíblia ensina assim para todos nós. Deixa eu te lembrar, todos os nossos pecados são perdoados por Deus, de uma forma incondicional. O Senhor nos perdoou. Então, perdoar é remover a culpa, é remover a pena do pecado.
deixar a culpa, abrir mão e não se sentir culpado, nem tampouco também culpar alguém, nem também culpar, mas remover a culpa. Perdoar é quando a pessoa perdoada jamais será responsável novamente daquele débito, ou seja, a dívida zerou. Eu não sou mais responsável por esse débito, está perdoado, né? Eu não sou mais responsável da dívida, está zerada. Então perdoar é renunciar ao direito de vingança, é renunciar ao direito de revidar. Você teria até direito de fazer igual, mas você não faz porque você perdoou. Perdoar é abandonar o ressentimento. Perdoar é libertar as amarras emocionais, a prisão, né, emocional. Perdoar é não mais querer ferir o outro. Perdoar é consertar algo que outra pessoa quebrou. Isso é perdão. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem mágoas. Receba hoje o perdão de Deus. Perdoe hoje alguém. Você tem uma situação assim? É um estudo, mas eu quero terminar esse estudo também de uma forma de convite de oração. Onde você está, a hora que você for assistir esse vídeo, você pode aí no seu lugar, ter alguma coisa que você precisa perdoar, você precisa oferecer perdão. Pastor, eu perdi uma pessoa e ela nem está mais aqui e não foi consertado. Coloque para Deus. Você não pode falar para essa pessoa mais, mas você pode falar para Deus. Você pode sair dessa prisão, você pode sair dessa condenação, você pode sair desses verdugos, dessas torturas através do perdão. Você pode fazer isso. Alguém fez algo contra mim e ela deveria me pedir perdão. Sim, mas você pode oferecer esse perdão para alguém, ou pessoalmente, ou até mesmo diante de Deus. Diga assim: olha, eu perdoo, está perdoado. Não é fácil. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao Senhor e Ele te capacitará. Amém? Deus querido, Deus poderoso, obrigado pela Tua palavra, Deus. Que assunto é esse que nos traz essa lição de hoje, que nos confronta tanto? Perdão. Até quantas vezes o Senhor nos ensina que não há limites para isso, que está acima da contagem do rabino, está acima da contagem dos judeus, está acima da minha contagem, está acima da sua contagem. É algo que deve ser praticado continuamente, deve ser de coração, porque quando isso não acontece, vai haver o verdugo, vai haver a tortura, vai haver o sofrimento, vai haver a prisão das emoções. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa que ora comigo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós, Pai, que precisamos do Teu perdão acima de tudo, da Tua misericórdia acima de tudo nós precisamos. Mas da mesma forma que nós precisamos que só haja conosco, que as pessoas hajam também conosco, devemos agir umas para com as outras. É assim que a palavra nos ensina. Às vezes coisas pequenas e coisas grandes, o Senhor ensina aqui aos discípulos, e o estudo nos mostra isso, que às vezes fazemos de coisas pequenas, coisas grandes. E a Bíblia aqui nos ensina, e o texto nos ensina, e a explicação e o ensino aqui vai nos mostrar que não tem dívida pequena nem grande, mas que o perdão é necessário, na grande, na pequena, na impagável. Meu Deus, se tem uma pessoa hoje que ora comigo, abençoa, Deus. Talvez aprisionada das suas emoções, talvez sofrendo pela falta do perdão. Deus, tira a mágoa, tira o ódio, tira o rancor, tira a culpa, tira a dívida. O Senhor pode fazer isso nesta manhã. Eu entrego, Deus, cada pessoa que está orando comigo. Queremos profetizar um tempo novo, Deus, de liberdade. Porque a falta de perdão mostrou que às vezes prende todos. Uma família inteira precisava ser vendida. Bens precisavam ser vendidos. Está ensinando que às vezes colocam todos na mesma prisão. Tem misericórdia, Deus, desta pessoa que ora comigo. Que haja um perdão nesse dia. Quem sabe alguém precisando ligar para alguém e dizer: Senhor, eu te perdoo. Quem sabe alguém não precisa nem dessa, talvez não fazendo dessa forma, mas dizendo para o Senhor em oração: Senhor, eu perdoo aquele fulano, eu perdoo aquela pessoa. Diga isso para o Senhor hoje: eu perdoo, abra o meu coração. E que nesta manhã, Deus, seja uma manhã de reconciliação, que esse estudo se transforme num estudo de reconciliação com o Senhor, de pedido de perdão ao Senhor, na certeza que quando confessamos nossos pecados e deixamos, o Senhor nos perdoa, e diz a Tua palavra que são jogados no mar do esquecimento e o Senhor não lembra mais.
da mesma forma que o Senhor agiu conosco, agimos uns com os outros, Deus, perdoando e oferecendo o perdão. Eu profetizo, Deus, eu peço que esse irmão, essa irmã, seja agora perdoado. Que aconteça hoje, Deus, uma manhã de perdão, um dia de perdão, um dia na tua presença, um dia de libertação, de renunciar, ó Deus, de abrir mão da vingança. Quantas pessoas às vezes podem estar esperando o momento certo para vingar. Vai chegar uma hora que eu vou vingar. Quantas pessoas às vezes guardam esse sentimento da vingança por anos? Um dia eu me vingo. Que toda a vingança agora vai embora, que todo o ódio vai embora, que toda a amargura vai embora. E que cada pessoa seja livre nesta hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu entrego ao Senhor agora. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. Sinta-se perdoado, perdoe. Livre-se da prisão, livre-se da tortura. Livre-se dos verdugos, das pressões, da culpa, da ansiedade, da ira, da raiva. Deus está aí contigo, está conosco, está limpando seu coração, a sua mente nessa hora, trazendo paz e refrigério para a tua alma. Eu creio assim. Que Deus possa te abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Amém.